O ano de 2013 foi marcado por tragédias, momentos históricos e mortes memoráveis. Hoje você vai poder ver nessa retrospectiva os principais fatos do ano de 2013. Eu sou Ítalo Nascimento e esse é o Retrospectiva 2013 do News Você. No dia 27 de janeiro de 2013, morreram 242 pessoas no incêndio da Boate Kiss. O Brasil está em luto neste domingo. Vamos falar da tragédia na casa noturna no Rio Grande do Sul. Reinaldo Gotino está nos estúdios do jornalismo da Record. Boa noite, Gotino. Boa noite, Janine. O Brasil ainda tenta entender como o incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, atingiu esta proporção. Em meio à dor dos parentes, das vítimas e à tristeza de um país inteiro, os números de uma tragédia. Afinal, até o momento, as autoridades já confirmaram a morte de 233 pessoas, 120 homens, 113 mulheres, 131 pessoas feridas, 92 estão em Santa Maria, algumas em hospitais da região e 21 pessoas foram transferidas para Porto Alegre. São muitas perguntas. O que aconteceu de fato? Por que o grupo musical, a banda, usou um sinalizador num ambiente fechado? Quando começou o fogo? Os seguranças tentaram impedir a saída dos jovens que estavam na boate? A boate tinha alvará para funcionar? Cadê os donos dessa casa de show? Por que ainda não apareceram? Depois de uma tragédia deste tamanho, a gente vai tentar responder algumas destas questões. Vamos agora a Porto Alegre com André Har, que tem as últimas informações. André, você. Olá, Gotino. Olá a todos. A Polícia Civil já realizou nesta tarde a perícia dentro da Boate Kiss para começar a identificar as causas dessa tragédia. E tem até quarta-feira para concluir o inquérito, prazo dado pelo governador do estado, Tarcísio Genro. 21 pessoas com ferimentos graves foram transferidas aqui para Porto Alegre de helicóptero no Hospital de Pronto-Socorro, que é referência na área de queimados. Os demais pacientes, cerca de 100, permanecem em Santa Maria ou em hospitais da região central do estado. Até agora, 185 corpos foram identificados e os nomes divulgados, Gotino. Agora, André, e os velórios já começaram? Olha, pelo menos 21 pessoas já estão sendo veladas no ginásio de Santa Maria. A partir da divulgação oficial, as famílias começam a providenciar o enterro. Muitas vítimas são de fora de Santa Maria e até fora do estado, mas essa informação ainda não temos detalhes. Ao certo é que amanhã, no principal cemitério da cidade de Santa Maria, devem acontecer 80 enterros. Normalmente são 5 enterros por dia neste mesmo cemitério, Gotino. André, já eu volto com você aí no Rio Grande do Sul. E no nosso plantão deste domingo eu conversei com vários sobreviventes. Um deles contou exatamente o que ocorreu quando o incêndio começou. É o Diego Souza. Ele e os amigos são de Curitiba e tinham ido até Santa Maria para se divertirem na Boate Kiss. Nessa boate, para me divertir. Aí cheguei lá cerca de 1 hora, aí nós divertimos cerca de 1 hora também, até as 2 horas. Sendo que 1 hora começou a pegar fogo, e o pessoal começou a falar fogo, fogo, fogo. Aí eu falei com meus amigos, tá pegando fogo, vamos sair daqui. Aí nós começamos a correr em direção para o banheiro, que nós não conhecia ali nada. E no banheiro já tinha muita gente, algumas já estavam deitadas, asfixiadas, sabe? E parece que estavam mortas já. Aí nós tentamos voltar e na multidão daquela gente, muitas sendo pisoteadas, eu também caí no chão, fui pisoteado. Aí nós fomos tentar para sair, aí tinha 2 seguranças na porta. Aí nós falamos pro segurança, tá pegando fogo aqui na boate. E eles falaram, não, vocês têm que pagar aqui antes para sair. Se não pagar, vocês não vão sair. E muita gente reclamando, brigando com segurança, empurrando segurança para deixar nós sair. E eles não deixavam. Aí tudo nós pegamos e fizemos uma força assim, empurramos. Daí eles deixaram nós sair, que nós fugimos. Mas eles não iam deixar nós sair. Eles preferem o dinheiro do que a vida da gente, assim. E eu já estava quase asfixiado também, já estava... Aí eu tirei na camiseta, coloquei no meu nariz para não tentar. Aí eles falaram assim, ó, que vocês vão pagar primeiro, depois vocês saem. Tinha vários adolescentes pequenos também, não só adolescentes como as crianças. Eu calculo em média de 14, 15 anos, sabe?
estavam lá, tinha alguns que estavam bebendo bebida alcoólica. Eu via no meu olho mesmo. Eu olhava as pessoas mortas, gritando, pedindo socorro. Que depoimento, hein? A presidente Dilma Rousseff, bastante consternada, voltou do Chile, foi a Santa Maria e decretou luto oficial de 3 dias. Voltamos ao estúdio do Domingo Espetacular. No dia 15 de fevereiro de 2013, um meteorito caiu na Rússia, deixando pelo menos 1.200 feridos. Um meteorito caiu na Rússia. Cerca de 1.000 pessoas ficaram feridas depois da queda de um meteorito. Essas imagens foram divulgadas aí pelas agências internacionais, são de vários ângulos aí, né? E registradas por quem presenciou o fenômeno. Dá uma olhada. Ao momento em que o meteorito encontra a atmosfera, ele se partiu em vários fragmentos, porque quando entra na atmosfera da Terra é outra, né? Aí fica fragmento. A maior parte dessas vítimas se feriu com estilhaços de janelas que partiram com a onda de choques provocadas aí pelo meteorito, tá? É uma imagem impressionante. Dia 20 de fevereiro de 2013, o torcedor boliviano Kevin Espada morreu vítima de um sinalizador durante o jogo do Corinthians na Bolívia pela Taça Libertadores da América. 12 torcedores corintianos foram presos. O clima foi de tristeza e indignação no jogo entre Corinthians e San José. Kevin Beltarne Espada, de 14 anos, faleceu ao ser atingido por um sinalizador que teria sido atirado do setor visitante, que era ocupado pela torcida do Corinthians. O sinalizador acertou em cheio Kevin, que acabou falecendo a caminho do hospital. Ele seria natural de Cochabamba. O acidente aconteceu logo após o Corinthians marcar o primeiro gol da partida. Na comemoração, um torcedor teria lançado um sinalizador na torcida do San José. A situação causou apreensão na delegação corintiana. No fim do jogo, torcedores bolivianos faziam coro de assassinos para os brasileiros. Membros da delegação corintiana foram orientados a sair do camarote e descer para o vestiário ainda no decorrer do segundo tempo. O técnico Tite cancelou sua entrevista coletiva e chorou ao fazer um pronunciamento sobre o trágico acidente. O futebol ele não tem um preço. Ele não se vence, não se vence a qualquer custo. O esporte tem outro sentido. Me desculpem. Eu sei que isso não vai tirar a dor de vocês, nem a dor da família. Nós estamos muito sentidos. E eu trocaria o meu título mundial pela vida do menino. Dia 28 de fevereiro de 2013. Após renunciar ao papado, o Papa Bento XVI se tornou Papa Emérito e começou o processo de votação para a escolha do novo Papa. Bento XVI não é mais o líder da Igreja Católica. O Papa que renunciou ao cargo se despediu hoje de religiosos e fiéis. Vamos ao vivo ao Vaticano conversar com a enviada especial Luciana Liveiro. Boa noite, Luciana. Com a saída de Bento XVI, com a renúncia dele, quem é que comanda o Vaticano até a eleição do novo Papa, hein? Boa noite, Celso, a todos vocês aí no Brasil. Olha, com a renúncia do Papa, a Igreja entra num período conhecido como sede vacante, em que fica temporariamente sem comando. A principal autoridade agora é o secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Tarcísio Bertone. Ele tem poderes limitados e ficará responsável pelos assuntos da Igreja até que o novo Papa seja escolhido. O agora Papa Emérito Bento XVI prometeu na despedida, obediência e reverência incondicionais ao sucessor dele. O fechamento dos portões de Castelo Gandolfo e a retirada da guarda suíça, responsável pela segurança dos papas, foram os momentos finais de um dia de despedidas.
De manhã, Bento XVI se reuniu pela última vez com os cardeais. Em um breve pronunciamento, disse que vai orar por eles nos próximos dias, quando deverão escolher um novo Papa, a quem prometeu obediência e reverência incondicionais. Horas depois, ele deixou o Vaticano. Cercado por religiosos e funcionários, Bento XVI recebeu aplausos. Em telões na Praça São Pedro, o público acompanhou o embarque do pontífice no helicóptero do governo italiano. A aeronave sobrevoou a praça e a cidade de Roma antes de seguir a viagem de 15 minutos até a residência de verão do Papa. Uma propriedade com área maior do que a do próprio Vaticano e com séculos de história. A maior atração da pequena vila de Castel Gandolfo, de 9.000 habitantes. No fim da tarde, foi como se a população inteira estivesse reunida nesta praça, à espera da chegada do Papa. Esta moradora mostra a foto de Bento XVI com a filha e lamenta: não o veremos mais. Hoje é o último dia. Hoje é a última volta. Pontualmente às 5h37 da tarde, horário local, 1h37 aí no Brasil, Bento XVI surge na sacada do Castel Gandolfo. Uma grande emoção para os fiéis que estão aqui testemunhando a última aparição de Joseph Ratzinger como Papa. Sono semplicemente um peregrino. Em italiano, Bento XVI disse que a partir desta noite não será mais Papa, apenas um peregrino que inicia a última etapa de sua peregrinação na Terra. Bom, Luciana, isso foi o que a gente viu do que aconteceu hoje, esse último dia de Ratzinger como Papa. Agora, deve ter havido um ritual que a gente não viu antes que ele deixasse de ser Papa, não é isso? É verdade, Ana, um ritual que a gente só conhece com aqueles papas que falecem. Foi a entrega do anel do Papa, que é o símbolo do poder do pontificado. Esse anel foi destruído por um martelo de prata e um novo será confeccionado para o próximo Papa. Luciana, Bento XVI ficará até quando na residência de verão do Vaticano, hein? Um pequeno período, Celso, estimado de 2 a 3 meses. Depois disso, ele vem para um mosteiro aqui no Vaticano, o único, aliás, que está neste prédio, onde ele passará o resto dos seus dias. Bento XVI ocupava um quarto, obviamente, como Papa, e este local, este quarto, ficará fechado até que seja eleito o sucessor dele. Bom, e por falar em sucessor, agora encerrada essa parte da renúncia, há previsão para o início do conclave, que todo mundo espera? Quando é que os cardeais começam a escolher o sucessor do Papa? Por enquanto, sem previsão, Ana. Nessa semana, o Papa Bento XVI, o então Papa Bento XVI, mudou as regras do conclave e definiu que não será mais necessário esperar 15 dias após a renúncia para ter início a eleição. Já amanhã, os cardeais começam a receber convites para a primeira reunião oficial, que poderá decidir, inclusive, a data do conclave, que está marcada para as 9h30 da manhã de segunda-feira, horário local. Dos 115 cardeais que têm direito a voto, apenas 2 ainda não chegaram aqui ao Vaticano por motivo de saúde. Ao vivo do Vaticano para o Jornal da Record, Luciana Liviero. Dia 6 de março de 2013, morre o cantor Alexandre Magno Abrão, o Chorão, deixando milhares de fãs desolados. Exame do Instituto Médico Legal feito no corpo do cantor Chorão revela que uma overdose de cocaína matou o vocalista da banda Charlie Brown Jr. Segundo os peritos, o corpo de Alexandre Magno Abrão, o Chorão, apresentava dose excessiva da droga. O vocalista foi encontrado morto no dia 6 de março, no apartamento dele na zona oeste da capital paulista. De acordo com especialistas, um infarto ou acidente vascular cerebral provocado pela overdose de cocaína pode ter levado o Chorão à morte. Agora à noite, o delegado da Divisão de Homicídios disse que o laudo necroscópico revelou que a saúde do cantor já estava bastante comprometida. Sim, já estava com problemas coronários, né? Do coração dilatado, né? E também com o cérebro bastante já comprometido, né? Infelizmente, essa
dosagem de cocaína foi letal para ele. O laudo vai ser anexado ao inquérito da Polícia Civil. Após concluído, o documento será encaminhado para a apreciação do Ministério Público e da Justiça. O processo poderá ser arquivado. A overdose já era uma hipótese considerada pelos policiais que investigavam a morte de Chorão. O corpo do cantor foi encontrado caído no apartamento pelo motorista dele. No local, que estava parcialmente destruído, foi encontrado um pó branco, além de caixas de bebidas espalhadas. Depoimentos de amigos, companheiros de banda e da ex-mulher do vocalista confirmaram que o artista fazia uso de cocaína. Dia 13 de março, o cardeal Jorge Mário Bergoglio é o novo Papa eleito. Ele será o Papa Francisco I. O cardeal argentino Jorge Mário Bergoglio é o novo Papa da Igreja Católica. É a primeira vez que um latino-americano vai governar o Vaticano. Bergoglio agora é o Papa Francisco e a enviada especial ao Vaticano, Luciana Liviero, acompanhou tudo e conta agora os detalhes pra gente. Vaticano? Não, Buenos Aires. A capital argentina vibrou com a escolha de seu arcebispo como o novo líder da Igreja Católica. Uma surpresa e tanto. As duas votações da manhã tinham terminado em fumaça preta. Durante todo o dia, muita gente enfrentou chuva na Praça São Pedro, de olho na chaminé da Capela Sistina. Mesmo sendo pequena a chance de a eleição acabar tão rápido, já no segundo dia. Mas, ao anoitecer, veio o sinal. Pouco depois das 7 da noite, 3 da tarde no Brasil, a fumaça branca sai da chaminé da Capela Sistina, anunciando que um novo Papa foi eleito. As atenções de todos aqui agora vão se voltar lá para cima, o balcão da Basílica de São Pedro, onde logo mais o escolhido vai ser apresentado. Ainda foi preciso esperar 1 hora até que o cardeal Jean-Louis Turhan pronunciasse a frase que todos queriam ouvir. Habemus Papa. Temos um Papa. Ele é Jorge Mário Bergoglio, cardeal argentino. E a partir de agora será chamado de Francisco. Francisco. Quando surgiu no balcão, o Papa brincou, dizendo que os cardeais foram buscar o bispo de Roma no fim do mundo. Quasi alla fine del mondo. Uma alusão ao fato de ser o primeiro Papa não europeu em mais de 1.300 anos e também o primeiro latino-americano da história da Igreja. O argentino pediu que os fiéis rezassem pelo seu antecessor, o Papa Emérito Bento XVI. Os dois já tinham conversado por telefone e um encontro foi marcado para os próximos dias. Por fim, o Papa eleito deu a tradicional bênção Urbi et Orbi para a cidade e para o mundo. A reação foi imediata. O presidente americano Barack Obama disse que a escolha do argentino confirma a importância da América Latina e que o novo Papa é um defensor dos pobres. A presidente Dilma Rousseff disse que os fiéis brasileiros aguardam com expectativa a visita do Papa ao Rio de Janeiro, em julho, para a Jornada Mundial da Juventude. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, declarou que compartilha com o novo pontífice os objetivos de paz e justiça social. Which is at the heart of the Alliance of Civilization Initiative. Bom, o fato é que a notícia da escolha do cardeal argentino surpreendeu até mesmo integrantes da Igreja Católica. Francisco é conhecido pelo trabalho com os pobres, mas chegou a ser acusado também de colaborar com a ditadura militar no país vizinho. Foi uma surpresa para todos. Eu nunca tinha escutado falar. Jorge Mário Bergoglio não estava entre os favoritos, mas em 2005, a eleição entre ele e o antecessor, Joseph Ratzinger, foi acirrada. O argentino, de 76 anos, nasceu em Buenos Aires, onde se tornou arcebispo. Cresceu numa família de classe média com 4 irmãos. Estudou engenharia química e perdeu um pulmão por causa de uma doença respiratória. Segundo a imprensa argentina, é desafeto da presidente Cristina Kirchner.
Também adotou postura crítica durante a crise econômica do país, no final da década de 90. Mas nos anos 70, quando ocupava cargo de comando na Ordem Jesuíta, combateu a teologia da libertação, que adapta o evangelho aos ideais marxistas, e foi acusado de ser conivente com o sequestro de 2 jesuítas pelo governo militar. Ele nega. Bergoglio é o primeiro papa da história que vem da América Latina, região onde hoje se concentra o maior número de católicos no mundo. E ele assume o posto num momento delicado, em que a igreja passa por uma crise em todos os continentes. Ele encontra uma situação de falta de transparência, de divisão, de cada um puxando a sardinha para o seu lado. A igreja precisa recuperar a sua autoridade, precisa recuperar o fulgor da sua chama. Para este professor de ciência da religião, a eleição de Bergoglio sinaliza uma mudança na Igreja Católica. Do jeito que estava não dá para ficar, não dá para fazer mais do mesmo, porque aí o catolicismo vai ser condenado, vai afundar na névoa da irrelevância. Bergoglio é descrito como um moderado, tem aceitação tanto na ala reformista quanto na conservadora. Sobre temas polêmicos, não deve se pronunciar de forma diferente das orientações atuais da cúpula católica. Na Argentina, se posicionou contra a legalização do casamento gay e o uso de preservativos. Para o secretário-geral da CNBB, o novo Papa tem as credenciais certas para lidar com os escândalos em que a igreja se envolveu recentemente, como o dos padres pedófilos. Talvez não é por nada que tenha sido escolhido um latino-americano que possa ter um trânsito, inclusive, mais livre em relação a diversas problemáticas, como essa questão. A simplicidade no discurso e na postura de Bergoglio também aponta para um estilo diferente no comando do Vaticano. O novo Papa é considerado um homem modesto e de hábitos simples, como andar de ônibus e metrô. O nome escolhido, Francisco, pode remeter a São Francisco Xavier, um jesuíta como novo Papa, missionário que se integrava aos povos ao invés de colonizá-los. Ou a São Francisco de Assis, o santo que confrontou a riqueza e que no século XII já demonstrava preocupação ecológica. Dia 4 de abril de 2013, ocorrem as primeiras manifestações em São Paulo por conta do aumento das tarifas de ônibus. Protestos que iriam ganhar forças no futuro, tomando conta de todo o país. Olha só, a destruição ali na estação Trianon do metrô. A gente já tem a reportagem que a gente preparou. Vamos assistir então a reportagem mostrando para você o resumo do que aconteceu. É o Douglas Dias que acompanhou tudo de perto. Vamos ver. Com a Avenida Paulista tomada por cerca de 1.000 pessoas, policiais lançaram tiros de borracha e bombas de efeito moral para liberar a pista. Bases móveis da PM foram arrastadas e barricadas foram montadas para impedir a passagem das viaturas. O protesto era contra o aumento da tarifa de ônibus e metrô, que subiu de R$ 3,00 para R$ 3,20 no último domingo. O movimento Passe Livre quer a liberação total das catracas no transporte público. Com a ação da polícia, parte da multidão se dispersou, mas um grupo voltou a bloquear a pista. Vários estudantes foram detidos. Esses rapazes foram presos porque estavam fazendo depredações e tocaram fogo em objetos e quebraram vidros, e depredaram estações no metrô e tudo mais, e eles estavam liderando esses grupos que estavam fazendo isso. Houve quebra-quebra nas estações Trianon MASP e Brigadeiro do metrô. Vidros ficaram estilhaçados, sacos de lixo foram usados para fazer barricadas. Os manifestantes tentaram também invadir um shopping que foi cercado pela polícia militar. Mesmo assim, alguns conseguiram entrar no local e um carro que estava em exposição foi depredado. Clientes e lojistas ficaram assustados. Eu só vi um movimento total lá dentro do shopping. Parecia até que era um tiroteio dentro do shopping, né? As pessoas estavam desesperadas? Estavam bem desesperadas. E aí começaram as lojas fecharem todas e aí pararam, né? O movimento Passe Livre não se responsabilizou pelas depredações. Isso aí foi o seguinte,
começa a violência policial, a repressão policial em cima de uma manifestação política pacífica, a luta por nossos direitos, direito básico que é o direito ao transporte. E quando essa repressão começa, é normal que as pessoas tentem se defender. A manifestação ela estava pacífica até a chegada da tropa de choque. A tropa de choque chegou e começou a tirar bala de borracha e spray de pimenta para todo lado e bomba de gás lacrimogêneo. Foi ferido no olho? Aí o policial deu uma bala de borracha no olho, atirou bem no meu olho, cara. No final da noite, a sujeira e os sinais de destruição estavam por toda a avenida. Restos de um protesto que terminou em confronto e pancadaria. Nós assistimos aqui manifestações com números superiores, em que as pessoas de fato estão lá para defender seus pontos de vista. E conseguimos conduzir isso da melhor maneira possível. Essas pessoas não estavam a fim de se manifestarem, estavam a fim, grande parcela delas estava a fim de fazerem baderna, promoverem danos indiscriminados ao patrimônio público e ao patrimônio privado. Dia 20 de abril de 2013, terremoto de magnitude 6,6 na escala Richter atingiu província de Sichuan, na China. Pelo menos 203 pessoas morreram e mais de 11 mil ficaram feridas. Um terremoto de 6,6 de magnitude atingiu a província de Sichuan, no sudoeste da China. Segundo as agências de notícias, pelo menos 28 pessoas morreram. O tremor ocorreu por volta das 9 horas da noite, horário de Brasília. Em maio de 2008, nessa mesma área, mais de 80 mil pessoas morreram depois de um terremoto de 7,8 graus na escala Richter. A região terminou de ser reconstruída no começo do ano passado. 20 de maio, 3 turistas morrem e 23 ficam feridos, sendo eles brasileiros, em incidente com balão na Turquia. E uma brasileira morreu num acidente entre balões na Turquia. Mais de 20 pessoas ficaram feridas, entre elas 5 brasileiros. Vamos conversar com a Viviane Basile sobre isso lá em Brasília. Viviane, boa tarde para você. Quais são as informações do Itamaraty sobre esse acidente com os brasileiros? Oi, Sandra, boa tarde para você, boa tarde a todos. Uma equipe da Embaixada do Brasil na Turquia está no local. Eles visitam os hospitais da região em busca de brasileiros. No momento do acidente, os turistas estavam sem passaportes, por isso a dificuldade para identificar as nacionalidades. Autoridades turcas pediram autorização judicial para que a polícia entre nos quartos dos hotéis em busca de documentos. Por enquanto, o Itamaraty confirma que 5 brasileiros ficaram feridos e uma brasileira, uma mulher de 71 anos do Rio de Janeiro, morreu. Os nomes só vão ser divulgados depois da autorização das famílias. Essa é a primeira vez que o Ministério das Relações Exteriores registra um acidente com turistas brasileiros na região da Capadócia. Evaristo. Muito obrigado, Viviane. (9 de junho), ex-agente da CIA Edward Snowden denuncia em entrevistas aos jornais The Guardian e The Washington Post esquema de espionagem realizado pelo governo americano em sistemas de comunicação de todo o mundo, incluindo o Brasil. O ex-agente da CIA, que denunciou o programa secreto de espionagem do governo americano, faz novas revelações. Segundo Edward Snowden, os Estados Unidos monitoram computadores da China. Em entrevista a um jornal de Hong Kong, onde está refugiado, Edward Snowden afirmou que os Estados Unidos pressionam o país asiático a extraditá-lo. O americano disse que o programa do governo vigia computadores de Hong Kong e da China desde 2009. Entre os alvos estariam universidades, funcionários públicos, empresários e estudantes. Dia 9 de setembro de 2013, morre o cantor Champignon. 6 meses depois da morte do vocalista Chorão por overdose, a banda Charlie Brown Jr. perdeu nesta madrugada mais um integrante. Segundo a polícia, o baixista Champignon, de 35 anos, se matou com um tiro no apartamento dele, em São Paulo. Ele deixa uma filha de 7 anos e a mulher grávida. A irmã do músico esteve no ML e, nas poucas palavras, apenas agradeceu ao apoio dos fãs. Eu queria agradecer a todos que valorizaram a pessoa que ele foi, o artista que ele foi. Muito obrigada.
No início da madrugada, Cláudia Campos foi quem encontrou o marido morto. Luiz Carlos Leão Duarte Júnior, o Champignon, estava caído no quarto com um tiro na cabeça. Alexandre é vizinho de porta do casal. Ele ouviu o disparo, os gritos de Cláudia e correu para socorrer. Desesperada, gritando muito, estava muito nervosa. Depois ela falou: amor, você não fez isso. Você não fez isso, então, quer dizer, é uma coisa que obviamente a gente não entende. Grávida de 5 meses, Cláudia foi levada para o hospital em estado de choque. Ela fez exames e o bebê está bem. Champignon teria dado 2 tiros, um no chão, que a polícia acredita que seria um teste com a arma, e o outro disparo na lateral direita da cabeça. A pistola 380 foi encontrada na mão do músico. A polícia apreendeu aqui no apartamento objetos como celulares, computadores, uma outra arma e um revólver de brinquedo. Antes do crime, Champignon e a mulher saíram com um casal de amigos. De acordo com a polícia, eles foram a um restaurante japonês e teriam discutido. No prédio onde o músico morava, na zona sul de São Paulo, as câmeras de segurança registraram a chegada do casal. As imagens que estão com a polícia mostrariam 2 gestos de Champignon, um deles passando a mão no pescoço. São 3 imagens de 3 câmeras em lugares distintos, né? do portão, no momento que eles chegam, no hall do prédio e no elevador. O caso foi registrado como suicídio. Parentes do músico prestaram depoimento e disseram que Champignon não usava drogas. Champignon fazia parte da banda Charlie Brown Jr., que há 6 meses perdeu o vocalista Chorão. O enterro será em Santos, no litoral de São Paulo. A repórter Fernanda Arcanjo está em Santos, no litoral paulista, e tem outras informações ao vivo sobre o velório de Champignon. Boa noite, Fernanda. O corpo do músico já chegou aí na cidade? Boa noite, Adriana. O carro que trouxe o corpo do músico chegou por volta de 8 horas aqui em Santos, cidade onde Champignon nasceu. E o velório está sendo realizado aqui no mesmo cemitério onde há 6 meses foi sepultado o antigo companheiro de banda, o Chorão. A cerimônia é realizada aqui no 2º andar do prédio, ali no Salão Nobre, onde a gente percebe uma pequena movimentação, por enquanto só de parentes e amigos muito próximos. Mas a família já informou que o velório vai ser aberto ao público, os fãs vão poder passar por trás de um cordão de isolamento com o caixão ao centro. Isso vai se estender por toda a madrugada e manhã desta terça-feira. Champignon deve ser sepultado amanhã às 15 horas. Adriana. Dia 13 de setembro começa a 5ª edição do Rock in Rio, no Rio de Janeiro. Um sonho que ganhou vida há 28 anos e já reuniu mais de 6 milhões de pessoas, falando um só idioma, a música. O maior festival do mundo está de volta, Rock in Rio. A partir do dia 13, você vai ver de perto. Dia 18 de setembro, Supremo Tribunal Federal resolve retomar o caso do Mensalão. Bom, agora voltamos a falar sobre os condenados do Mensalão. O feriado não impediu o STF de mandar os 12 condenados imediatamente para a prisão. A ordem partiu do presidente do Supremo. Joaquim Barbosa encaminhou as 12 ordens de prisão dos condenados do Mensalão à Polícia Federal na tarde deste feriado da Proclamação da República. O deputado licenciado José Genuíno, do PT, teria sido o primeiro a ser comunicado em sua casa, na zona oeste de São Paulo. Por causa do feriado, os mandados de prisão foram despachados diretamente para a Polícia Federal em Brasília e nos estados. Dentre os 25 condenados do Mensalão, foram pedidas hoje as prisões do publicitário Marcos Valério, pivô do escândalo, em regime fechado. Dos sócios dele, Cristiano Paes, Ramon Rollerbar, e da secretária do grupo, Simone Vasconcelos, todos 3 em regime fechado. Entre os políticos, José Genuíno, regime semiaberto. José Dirceu vai para a prisão semiaberta até o julgamento de recurso. O mesmo caso de Delúbio Soares. Os ex-deputados Romeu Queiroz e Carlos Rodrigues e o ex-assessor parlamentar Jacinto Lamas, os 3 em regime semiaberto. O ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, Henrique Pisolato, regime fechado. E a ex-presidente do Banco Rural, Cátia Rabelo,
regime fechado. A lista de presos pode aumentar. O ministro Joaquim Barbosa está julgando sozinho recursos apresentados por 6 outros réus, como indica o acompanhamento eletrônico do caso, que considera trânsito em julgado para 16 condenados, isto é, para eles, não cabem mais recursos. O cumprimento das penas deve começar já para 22 dos 25 réus do mensalão. A Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal vai cuidar da execução da carta de sentença contra os condenados. Aqueles que cumprirão pena em regime semiaberto podem passar pelo Centro de Progressão Penitenciária da Papuda, o Presídio de Brasília. A unidade está em reforma e será ampliada para mais 600 vagas. Há salas separadas para detentos célebres, políticos e de alto poder econômico. Para aqueles que cumprirão regime fechado em Brasília, o destino será o pavilhão de segurança máxima da Papuda. Então agora vamos voltar ao vivo a Brasília e conversar com a repórter Cristina Lemos, que tem novas informações. Cristina, eu gostaria também de te fazer uma pergunta. Como é que fica a situação dos condenados que tiveram os mandados de prisão expedidos agora, mas têm direito a uma revisão no julgamento em relação ao crime de formação de quadrilha? Como é que fica isso? Adriana, isso foi mote de longuíssimas discussões em sessões do Supremo. Esses condenados que têm o chamado direito ao embargo infringente, eles estão questionando as punições por formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Essas duas questões serão apreciadas pelo Supremo só no ano que vem, mas por enquanto eles vão pagando o que devem à Justiça. Vale lembrar que a situação deles só pode piorar em caso de condenação, porque uma vez que eles já estejam cumprindo as penas pelas quais não cabe mais qualquer recurso. Vale lembrar que o ministro Joaquim Barbosa preside esse caso, é o relator da ação penal 470. Ele pode despachar novas ordens de prisão a qualquer momento para pelo menos 10 réus. Agora há pouco, o ex-ministro José Dirceu divulgou uma carta aberta à nação, declarando-se mais uma vez inocente, condenado sem provas. Ele reclama muito do método de julgamento que o Supremo adotou e diz que na vida foi preso 2 vezes. Uma pela ditadura militar e na segunda pela democracia. Ele diz o seguinte: sou preso político de uma democracia sob pressão das elites. De Brasília, Cristina Lemos. Obrigado, Cristina. Marcos Valério, considerado o operador do mensalão, se entregou há pouco na sede da Polícia Federal de Belo Horizonte. Vamos voltar à capital mineira. A repórter Fabiana Oliveira tem as informações. Fabiana. Pois é, Celso, ele acabou de chegar tem pouquíssimos minutos, foi uma chegada bem tumultuada. Ele passou aqui por este portão e o que a gente notou foi o seguinte: ele estava no banco de trás e além do vidro escuro, o que se nota é que também tinha uma espécie de proteção para que as pessoas não conseguissem enxergar, ou seja, foi difícil descrever qual era a expressão de Marcos Valério ao chegar, mas o fato é que ele já está lá dentro, já desceu, já está conversando com os delegados. Nós vimos também um pouco de movimentação de outras pessoas trazendo colchões lá para dentro da sede da Polícia Federal. Então isso dá indícios de que não se sabe quando eles saem daqui rumo a Brasília. Celso, Adriana. Obrigada, Fabiana. E agora voltamos a falar com a repórter Natália Leite, que está na sede da Polícia Federal aqui em São Paulo e acompanhou o momento da chegada de José Dirceu, ex-ministro, e também do ex-presidente do PT, José Genuíno. Como é que vai ser a primeira noite dos 2 presos aqui em São Paulo? Natália. Olha, Adriana, eles já estão no 3º andar aqui do prédio da Polícia Federal em São Paulo, por enquanto acompanhados das famílias, também de advogados. Um dos advogados de Genuíno desceu, conversou com jornalistas e explicou que logo na segunda-feira vai entrar na Justiça, vai apresentar à Justiça um pedido para que ele cumpra a pena dele aqui em São Paulo, onde está a mulher e filhos de Genuíno. Aqui na frente ainda há bastante movimento dos manifestantes, dos militantes do Partido dos Trabalhadores. Há pouco chegou um cidadão se manifestando de forma contrária, com um cartaz em apoio e parabenizando o ministro Joaquim Barbosa. E houve um princípio de confusão, trocas de insultos, mas não houve violência física. Voltamos a qualquer momento com novas informações aqui da Polícia Federal em São Paulo. Adriana. Dia 30 de setembro, MTV Brasil sai do ar. Oi, eu sou Astrid Fontinelli e em clima de chegadas e partidas eu tenho a honra de anunciar o fim da MTV Brasil.
Eu fui a primeira a acender a luz e nada mais natural que eu chamasse na chincha essa responsa para mim mesma. Eu quero ser a última a apagar. Sem lamento, com muito orgulho de ter feito parte dessa incrível história de 23 anos de MTV Brasil. 23 anos tocando música para os olhos, 23 anos botando o dedo na ferida, 23 anos revelando talentos, 23 anos revolucionando sim a TV, 23 anos debochando da gente mesmo, 23 anos botando essa porra para funcionar direito sim, do nosso jeito. Viva a velha MTV Brasil e vida longa, bem longa, para a nova MTV que começa amanhã. Sorte e sucesso para quem segue. E para que sofrer com despedidas se quem partiu não leva nem o sol nem as trevas? E quem fica não se esquece de tudo o que sonhou. Eu fui até ali, nós fomos juntos até algum lugar, galera. Valeu, foi bom, em pé. Dia 29 de novembro, incêndio destrói o Auditório Memorial da América Latina. Voltamos ao vivo com imagens de um grande acidente que atinge o prédio do Memorial da América Latina, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. O incêndio começou por volta das 3 horas da tarde e atinge o auditório Simão Bolívar. Essas imagens foram gravadas agora há pouco e a gente vê que a intensidade era bem maior de fumaça há poucos minutos. Mas o fogo ainda não está controlado. A gente vê bombeiros feridos, as pessoas feridas, alguns funcionários estavam dentro do auditório, conseguiram ser retirados e não ficaram feridos. Essas pessoas atendidas são bombeiros, principalmente intoxicados com a fumaça. O fogo começou por volta das 3 horas da tarde e, segundo a assessoria de imprensa do Memorial da América Latina, nesse auditório há uma tapeçaria da artista plástica Tomiotaki. Ainda não há detalhes se esta obra foi atingida. Informação importante para as pessoas que estão na região: a CPTM e o metrô informam que a fumaça do incêndio no Memorial da América Latina não altera a circulação dos trens nas linhas até o momento. A gente vê a estação de trem, as linhas de metrô bem ao lado. Não há mudança nem lentidão nas linhas de trem e de metrô. Uma outra informação da CET é que ela recomenda que os motoristas evitem circular pela região do Memorial da América Latina. O cruzamento da Avenida Senador Auro Soares de Moura Andrade com a Alameda Olga está bloqueada. O desvio para quem vai no sentido Lapa é feito pela Alameda Olga, Rua Tujipuru e Avenida Francisco Matarazzo. Outras informações a qualquer momento e a cobertura completa desse incêndio no Memorial da América Latina você acompanha no SPTV segunda edição.
Dia 30 de novembro, morre ator de Velozes e Furiosos Paul Walker. Foi divulgado o laudo que aponta a causa da morte do ator Paul Walker, vítima de um acidente no último sábado na Califórnia. De acordo com a perícia, o artista morreu segundos depois da batida em decorrência de lesões traumáticas e térmicas, ou seja, por causa da batida do carro no poste e das queimaduras do corpo. Já o amigo de Paul morreu em função apenas do choque. Os peritos confirmaram também que, apesar da dificuldade para o reconhecimento das vítimas, que só pode ser feito pela arcada dentária, o astro estava mesmo no banco de passageiros no momento do acidente. Paul Walker era protagonista de um dos maiores sucessos do cinema, Velozes e Furiosos, cujo 7º episódio está ainda na metade da produção. Os produtores já resolveram que vão dar continuidade ao projeto e que o lançamento será adiado. O último filme da série foi líder de bilheteria nos Estados Unidos e Canadá e faturou a maior receita num lançamento de filmes de todos os tempos: 98,5 milhões de dólares. Dia 5 de dezembro de 2013, morre aos 95 anos Nelson Mandela, líder contra o apartheid. Morreu hoje o ex-presidente da África do Sul e Prêmio Nobel da Paz, Nelson Mandela. Vamos ao vivo a Nova York conversar com o correspondente Elter Duarte. Elter. Olá, Bonner, Patrícia. A morte do ex-presidente Nelson Mandela, de 95 anos, foi anunciada um pouco antes das 8 da noite, horário de Brasília, pelo presidente da África do Sul, Jacob Zuma. Mandela morreu em casa, em Joanesburgo. Há 6 meses ele foi internado por causa de uma pneumonia. A família já havia anunciado que o estado de saúde tinha piorado muito nos últimos dias. Os rins já não funcionavam e o corpo estava resistente aos antibióticos. O líder sul-africano é um ícone da democracia, da igualdade racial e da liberdade. Os preparativos para a despedida e o funeral de Nelson Mandela devem durar 10 dias. Bonner e Patrícia. Dia 20 de dezembro de 2013, morre o cantor Reginaldo Rossi. Os fãs fazem fila no Recife para se despedir do cantor Reginaldo Rossi, que ficou conhecido como o Rei do Brega. O enterro vai ser hoje à noite. A fila parecia interminável. Muita gente esperava pacientemente a abertura dos portões da Assembleia Legislativa de Pernambuco para se despedir do artista que virou rei, o Rei do Brega. Os sucessos de Reginaldo Rossi eram cantados a todo instante. Deixou em pedaços meu coração. O garçom veio com a roupa de trabalho e a bandeja. Muita saudade e lembrança do rei Reginaldo Rossi. Os fãs trouxeram fotos, jornais e o coração apertado de saudade. É que eu não ame, sou metade sem você. Por amor, meu bem, má fama. Diante do caixão coberto com a bandeira de Pernambuco, muitos gestos de carinho, de admiração e de agradecimento. Desde ontem, o povo começou a se despedir. O Salão Nobre da Assembleia ficou lotado de amigos, parentes e fãs de Reginaldo Rossi. Reginaldo Rossi estava em plena atividade. Fazia uma média de 25 shows por mês em todo o país. Ele fumava muito e não se preocupava com a saúde. Só interrompeu a agenda quando sentiu fortes dores no peito. Ele passou os últimos 24 dias de vida lutando contra um câncer no pulmão. A generosidade do artista foi lembrada pelas pessoas mais próximas. Ivanice da Silva trabalhou como empregada doméstica na casa do cantor durante 32 anos. Respeitava os profissionais, os trabalhadores dele, mais do que tudo. Ele não distinguia se era empregado, se era rico, não distinguia, era igual. Alegre, generoso, feliz com o reconhecimento do público, Reginaldo Rossi só poderia ter uma despedida assim, com música e os versos que o povo vai continuar cantando. O povo daqui gosta de cantar, tem religião, gosta de rezar, tem cristianismo, tem candomblé, tem muita cachaça e muita mulher.
Essa foi a retrospectiva 2013. Eu sou Ítalo Nascimento e desejo a todos vocês um 2014 cheio de prosperidade e de felicidade. Até a próxima.